claro, a gente monitora ainda o presidente Lula participando do Conselhão. Vamos acompanhar, monitorar as falas do presidente e também de outras autoridades nesse evento para trazer para vocês qualquer anúncio, qualquer discurso que possa impactar o mercado. 10h30, acompanhamos outra evidência do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Temos pedidos de seguro-desemprego. 10h30, leilão do Tesouro aqui no Brasil. 1h com 30 minutos, Tarcísio participa de uma palestra. E por que a gente coloca na agenda? Porque como é um dos nomes favoritos aí do mercado, que vem pautando um pouco da ideia de trade eleitoral, a gente também fica atento às declarações de Tarcísio de Freitas e possíveis falas que ele possa ter, principalmente sobre as eleições do próximo ano. 3h, a gente acompanha a balança comercial referente ao mês de novembro. E para comentar a agenda e um pouco das expectativas para essa quinta-feira, o professor Carlos Honorato, CEO da Outpod, também professor da FIA Business School, que vai trazer, como eu disse, um pouco das expectativas, as primeiras análises do dia para você aí da nossa audiência começar muito bem essa quinta-feira. Bom dia, professor, e seja bem-vindo aqui a mais um Esquenta. Bom dia, é um grande prazer estar com vocês de novo e bom dia para todo mundo que está nos assistindo hoje. Obrigado. Professor, prazer é nosso em te receber. Então vamos começar repercutindo a agenda. A gente pode voltar aí até na tela para facilitar a sua observação. Mas queria começar falando principalmente sobre o PIB. Não é um dado que deve mudar as perspectivas que a gente tem sobre corte da Selic, que está ali entre janeiro e março, mas é importante para a gente ter uma ideia sobre a desaceleração da atividade, como que está a atividade econômica, em meio a uma Selic que está no patamar de 15% já há alguns meses. Qual a sua expectativa para o dado e também o que você acha que ele traz de relevante aqui para a nossa cobertura? Parece que o PIB do terceiro trimestre vai vir meio devagar, né? Começa a ter... A gente tá falando muito num pouso suave. O que é o pouso suave? É uma desaceleração econômica razoável. O problema que a gente começa a viver, assim, será que o corte dos juros não está ficando muito longe? Você não está deixando isso só lá para março? Será que você não deveria começar antes? O que impacta é que a gente não vê nenhuma medida aí de ajuste fiscal por parte de ninguém, né? Isso interfere demais na questão dos juros, mas a gente já está olhando aí que o Fed vai ter provavelmente um corte de juros, quer dizer, tem diversos sinais que poderiam nos ajudar aí a começar a cortar os juros, né? Então, a gente começa a entrar aí basicamente quase numa estagnação econômica. Talvez o PIB do quarto trimestre melhore novamente, porque a gente está pegando aí Black Friday, Natal, tudo mais, onde a atividade econômica tende a subir um pouquinho, né? Mas a gente está vivendo efetivamente um pouso suave aí do nosso crescimento econômico no Brasil. E vou trazer aqui para nossa audiência, para complementar um pouco, a expectativa em torno da divulgação do PIB, né? O consenso. O que as principais casas de análise também estão esperando para esse dado. Lembrando que eu vou tomar como base aqui um compilado de informações feito pelo Bom Dia Mercado da Rosa Riscala. O dado do terceiro trimestre, que vai ser divulgado às 9h da manhã, segundo a mediana do broadcast, deve desacelerar para 0,2% após uma alta de 0,4% nos 3 meses anteriores. As projeções mostram uma variação entre uma queda de 0,5% e uma alta de 0,4%. A Selic elevada e a desaceleração gradual do emprego devem explicar o menor fôlego da atividade econômica. Apesar disso, o setor de serviços ainda deve apresentar um desempenho positivo no período, com uma alta de 0,2% na avaliação de economistas. Enquanto a inflação neste segmento continua como foco e cautela de conservadorismo pelo Banco Central. Na base anualizada, a mediana do PIB no intervalo entre julho e setembro indica um crescimento de 1,7%, o que marcaria uma perda no ritmo na comparação com a expansão de 2,2% registrada no segundo trimestre. Professor, ainda sobre o PIB, eu queria pegar principalmente essa parte do setor de serviços, que é o ponto de atenção do Banco Central. Entender um pouco mais o que explica essa resiliência e se é isso que pode ser ali a pedrinha no sapato para o Banco Central não conseguir cortar os juros em janeiro, como o mercado vem precificando e vem querendo. O que começa a acontecer, assim, quer dizer, você quer que todas as atividades econômicas fiquem paralisadas com a questão dos juros, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: boa parte das empresas brasileiras, principalmente do setor industrial, empresas que têm uma estrutura que não estão no setor de serviços, muitas delas têm um nível de endividamento muito alto. E com essa taxa de juros básica de 15%, quer dizer, você imagina quanto que está sendo o custo de captação das empresas no mercado financeiro. Se os Correios,
com garantia do governo, do Tesouro, não consegue uma taxa boa, você imagina o empresário médio que precisa captar dinheiro para pagar dívidas. Então, ele está gerando novos empréstimos para pagar dívidas antigas. O setor de serviços ele é mais resiliente, quer dizer, quando você vai para um setor em que você não tem investimento em capital, né, você tem serviços prestados, você tem muita economia informal dentro da área de serviços, quer dizer, ele acaba sendo realmente mais resiliente a uma taxa de juros mais alta. É mais rápido o setor se acomodar, né? Mas é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para o Banco Central não ser excessivamente hawkish quando você começa a ver sinais da economia de um certo enfraquecimento, né? Quer dizer, depois para retomar o crescimento econômico tende a ser difícil. 7h23. Agora falar um pouquinho mais sobre a balança comercial, outro dado que sai. Vou trazer aqui também o consenso. A balança comercial vai ser às 15h e a exportação de commodities deve favorecer um superávit de 5,539 bilhões de dólares após um saldo positivo de 6 bilhões 964 milhões de dólares em outubro. As projeções variam entre 4,6 bilhões de dólares a 7 bilhões de dólares. Se confirmada a mediana, o resultado será 19,5% menor do que o igual mês de 2024. Temos também na agenda previsto lá nos Estados Unidos para sair pedido de seguro-desemprego. É um outro indicador. Professor, fica à vontade se você tiver algo para acrescentar em relação à balança comercial, mas queria te ouvir principalmente a esse dado de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, porque ontem tivemos a ADP que mostra o setor privado e indicou um mercado desacelerando, um mercado de trabalho mais fraco do que o esperado. Teve o fechamento de 32 mil vagas, o consenso apontava para a criação de 5 mil vagas, então bem abaixo das expectativas. Tudo isso vai corroborando aí para esse corte do Federal Reserve. Não tem nada aí na narrativa, nos dados de ontem, que possa indicar ou trazer, no mínimo, um suspense para a próxima reunião, né? Esperamos que não. Pense o seguinte, há 2 meses atrás, quando o presidente do Fed começou a falar em queda de juros, o mercado esperava que ele fosse hawkish, né? Que ele aumentasse os juros. Então, você percebe que ele tinha informação e não estava agindo absolutamente única e exclusivamente politicamente, mas ele estava verificando que efetivamente há uma necessidade de redução dos juros nos Estados Unidos, né? As grandes apostas que se faz é que você começa a ter ganhos de produtividade, né? E certas vagas que estão sendo eliminadas vão ser eliminadas para sempre. Você não vai criar essas novas vagas, né? O que cria essa perspectiva, diria, positiva de uma estabilização do salário médio, que no fundo é uma análise muito importante para o Banco Central definir se vai aumentar juros ou não. Então, você percebe que nos Estados Unidos essa desaceleração começa a acontecer também sutilmente, o que favorece efetivamente a corte de juros, a menos que a gente tenha uma surpresa muito desastrosa, né? Mas aparentemente no dia 10, né, se eu não me engano, os juros nos Estados Unidos vão ser cortados pelo menos aí no 0,25. Perfeito, professor. Bom, então a gente já elencou aqui, já enumerou os principais destaques da nossa agenda. A gente tem ainda leilão do Tesouro também, mas os principais indicadores são esse balança comercial aqui no Brasil, PIB, também falas do presidente Lula e dados do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, mais um dia. Vamos entrar agora no nosso giro, no nosso overview pelo mercado americano. Vou começar aqui relembrando como que os índices terminaram ontem. A gente teve Dow Jones com uma alta de 0,86% aos 47.882 pontos. O S&P subiu 0,3, né, melhor dizendo, 6.849 pontos. Nasdaq terminou com uma alta de 0,2%, 25.606 pontos. No mercado futuro, a gente segue observando o S&P avançando e também os outros índices em alta. A gente tem o S&P, principal índice, com uma alta de 0,07%, Dow Jones está subindo 0,13%, Nasdaq avança 0,06% e o Russell 2000, nesse momento, está no 0 a 0. E vou pagar aqui, que eu esqueci, fiquei devendo, o dado sobre vendas no varejo, né, lá na zona do euro. As vendas no varejo no mês de outubro ficaram no 0 a 0, na estabilidade, em linha com o que era esperado, e no mês anterior havia registrado uma alta de 0,1%. Então tá pago aí destaque em relação ao mercado europeu também, que ficou faltando. Sobre Estados Unidos, professor, eu queria começar falando com você sobre Kevin Hassett. Para pautar um pouco da nossa conversa antes, vou trazer aqui essa matéria do Valor Econômico do Financial Times, né, que está sendo reproduzida pelo Valor, a gente pode colocar aí na tela. Viés pró-Trump de Hassett preocupa investidores do mercado de treasuries. Investidores
Investidores de títulos da dívida dos Estados Unidos disseram ao Tesouro americano que estão preocupados com a possível indicação do principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, para a presidência do Federal Reserve, temendo que ele promova corte de juros de maneira agressiva para poder agradar o presidente Donald Trump. Segundo fontes próximas ao assunto, o Tesouro teria consultado executivos de grandes bancos de Wall Street, gestores e outros participantes importantes do mercado da dívida dos Estados Unidos sobre uma possível indicação de Hassett e outros candidatos à presidência. Essas discussões ocorrem em novembro, antes de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, realizar sua segunda rodada de entrevistas com candidatos para substituir Jerome Powell como presidente do Federal Reserve quando seu mandato acabar no meio do ano que vem. Então, a gente tem, basicamente nos últimos dias, Donald Trump deixando bem claro, principalmente nesse evento aqui, que essa foto traz, dele comentou sobre a indicação para o Federal Reserve e olhou para Kevin Hassett, e aí eles trocaram esses olhares e ficou um pouco claro que Donald Trump, se não já escolheu Kevin Hassett, ele seria o seu preferido para assumir o cargo de Jerome Powell. E Hassett, ele é muito alinhado a Donald Trump sobre corte de juros, também sobre a questão das tarifas. Ele deixa bem claro nas entrevistas que ele dá que, na visão dele, as tarifas não têm potencial inflacionário, reforça que até agora não se mostrou um boom na inflação por conta das tarifas. E isso vem preocupando principalmente o mercado de treasuries, como traz aqui a matéria do Valor Econômico, porque em Wall Street, os índices acionários, apesar de toda essa preocupação sobre um Federal Reserve mais político, conseguiram avançar ontem. Professor, eu queria te ouvir primeiro, começar a nossa conversa sobre esse assunto, com você explicando para a nossa audiência os riscos que essa série de cortes de juros que Kevin Hassett pode promover de forma indiscriminada podem acabar impactando, o que eles podem causar para a economia americana. Pois é, aquela foto lá parece Love is in the air, né? Great guy, exatamente, né? É só aquela coisa do Trump. Veja, ele não vai indicar alguém que é contra as políticas dele, né? Isso já era esperado, né? Exato, quer dizer, ele vai indicar alguém que vai trabalhar pela liberalização do mercado para ter mais afrouxamento monetário e tudo mais, né? E a gente tem que lembrar a indicação do presidente do Banco Central americano. No Brasil também é um pouco assim, né? É um cargo que depois que a pessoa entra dentro do banco, ela tem um mandato e ela é independente, né? E o Banco Central, o presidente do Banco Central, ele precisa passar confiança, quer dizer, é um pouco do que a gente vê no Brasil, de passar confiança para o mercado não ficar desconfiado e falar, será que esse cara vai fazer o que tem que ser feito ou não, né? Então, eu acho que tem um pouco de especulação sobre essa perspectiva de que ele pode ser muito benevolente para agradar o Trump nos próximos anos. Certamente ele está alinhado, né? Mas se você tiver erros na condução da política monetária, não é que isso vai mudar a expectativa, não, isso vai bater na economia real, né? Você vai começar a ter um processo inflacionário. E não há coisa mais forte para você derrubar um presidente do que você ter processo inflacionário ou ter uma queda na produção ou queda no crescimento econômico. Então, ele tem uma responsabilidade, né? Eu acho que às vezes, o mercado cria uma sensação sobre um risco que ainda não aconteceu. Que ele pode ser um pouco mais dovish e vai ser, né? Porque é natural do Trump sobre isso. Mas depois que ele está no mandato e talvez 2, 3 meses depois demonstrando a política do que ele quer fazer, a coisa se estabiliza. Então, eu acho que é um temor, né? Você não vai esperar que o Trump indique algum democrata, né? Alguém do outro lado para ser uma política contraditória ao que ele quer. É por isso que o mandato do presidente do Banco Central são 2 anos de um presidente, né? Ele intercala com o próximo presidente da República. Então, não acho que é motivo para temor e pânico, não. Na sua visão, a hora que Kevin Hassett assumir a instituição vai acabar pesando mais, né, professor? Esperamos, né? Quer dizer, sua expectativa. Os Estados Unidos, ele tem passado por várias provações e instituições, né? E os Estados Unidos tem uma coisa interessante, que tem muita coisa que não é escrito, são ritos, né? Então, por exemplo, quando um presidente ganha, para ele ganhar, não sei se vocês sabiam disso, o que está concorrendo contra precisa assumir que perdeu para o outro ganhar. Isso não está escrito em lugar nenhum. É de bom tom, mas é um registro da forma como a coisa funciona. Então, a gente espera que as instituições, que a instituição funcione. E o Wall Street tem uma força muito grande. Quer dizer, se começar a coisa a desandar, a pressão vem do lado do mercado financeiro. Professor, vou colocar aí na tela o Polymarket para a gente também poder acompanhar como estão as apostas para o próximo presidente do Federal Reserve.
Kevin Hassett chegou a passar aí os 80%, agora já caiu um pouquinho, mas amplamente a maioria aposta no nome de Kevin Hassett para poder assumir a presidência do Federal Reserve. Donald Trump falou que vai indicar o próximo nome, vai dizer quem é a sua escolha no começo do ano que vem. A gente tem no laranja Kevin Hassett, né, obviamente, que Kevin Warsh vem em segundo, né, é o azulzinho mais claro, e Christopher Waller é o azulzinho mais escuro. Para finalizar esse assunto, professor, eu queria te ouvir sobre um Fed provavelmente mais dividido com essa indicação em 2026, a partir de maio, quando a gente tiver quando a gente vai ter essa nomeação, quando o novo presidente do Federal Reserve assumir. Isso pode trazer algum tipo de ruído para o mercado? A gente teve, por exemplo, acredito que ano passado, né, quando teve aquela divisão no Copom aqui no Brasil, também causando um certo ruído. Isso pode acontecer lá nos Estados Unidos ou não? Não, eu acho que pode acontecer, e eu acho que para o mercado é importante a gente ser estratégico e não ficar só na lógica de olhar a taxa de juros. Você tem questões que são discutidas hoje, como o uso das stablecoins como reserva, né? Tem toda uma questão da mudança da política monetária americana, como que a questão do dólar no mundo vai continuar. Então, a gente não está falando só da taxa de juros do mercado americano, mas a gente está falando de uma condução de política monetária da moeda que é referência global de valor, né? E um erro nessa condução pode mudar o equilíbrio das forças. A gente tem que lembrar que a China, mesmo que no longo prazo, tem aquela pressãozinha para tentar tirar o dólar de referência de valor global. Então, acho que se começar a passar uma imagem de muita divisão dentro do Fed, você começa a ter ruído, sim, e ter expectativa. Por isso que acho que os primeiros meses vão demonstrar o tom de quem chegou, qual a política e como que ele pretende conduzir isso diante do que acontece nos Estados Unidos. E também perceber, os presidentes dos bancos centrais, eles só são verdadeiramente descobertos quando tem uma crise, né? Aí você vai ver se o cara é bom mesmo, se ele consegue segurar a onda do negócio. O VIX está registrando uma alta de 0,75% aos 16,21 pontos. O DXY está no 0 a 0, mas se mantém abaixo dos 99 pontos, está nos 98,863. Já as Treasuries, a gente observa uma abertura na curva de juros lá nos Estados Unidos. Os títulos com vencimento de 2 anos estão subindo 2 pontos base a 3,504% ao ano. E os títulos com vencimento de 10 anos estão subindo, estão avançando 2 pontos base a 4,083% ao ano. Professor, você falou um pouco sobre esse possível movimento do dólar, em meio também à questão envolvendo o próximo indicado do Federal Reserve. E a gente observou uma moeda americana perdendo um pouco de espaço depois de avançar bastante, principalmente por conta do iene. E o DXY voltou para baixo dos 99 pontos. A gente pode esperar, em meio a todo esse pano de fundo, um dólar mais enfraquecido, voltando agora a perder terreno. Lembrando que a gente teve um DXY que ficou um bom tempo ali na casa dos 97 pontos, quase perdendo os 97, né? O dólar é sempre perigoso a gente fazer apostas, mas se a gente perceber desde da entrada do Donald Trump no governo, o dólar tem perdido valor, né? E isso também é um pouco intencional, porque à medida que o dólar se desvaloriza, o país se torna mais competitivo, né? Porque dos objetivos do Donald Trump, que está longe de se realizar, é você trazer de volta as indústrias para dentro dos Estados Unidos, né? Produzir produtos americanos para serem exportados. E o fator cambial é muito forte nisso, quer dizer, cria uma dificuldade muito grande para os Estados Unidos ser competitivo contra uma China, por exemplo, que tem um câmbio fixo a 1:8, então é 1:7, é outra realidade. Então, é natural que isso aconteça. Se a gente pegar a trajetória do dólar nesse ano, com todas as moedas, ele praticamente perdeu valor. 7h37. E tem mais gente chegando aqui no nosso Esquenta do Mercado. O Carlos mandando mensagem no nosso chat. O Caio também participando. Carla Khaled, já falei dela desde o comecinho do Esquenta aqui presente, dando bom dia. Quem mais? O Luiz Henrique Novo também tá por aqui. O Hugo, membro do nosso canal. O Nelson Rodrigues participando. A Ana também tá por aqui, o Ney, Fabinho Silva com a gente desde o começo do Esquenta do Mercado. O Boladão Trader tá chegando por aqui. O professor César Reis, também membro do nosso canal, dando bom dia, dizendo que a TC News traz a melhor informação de mercado. A Rosa também, Luiz Soares, o Carlos, o Acílio Marinello também tá por aqui, dando bom dia. Ele que participa com a gente às sextas-feiras.
O Home Dollar Trader também por aqui, o Luiz Carlos, o João também aqui no nosso chat. Bom, galera, vamos dar sequência aqui ao nosso overview, continuar em Estados Unidos, porque a gente tem que falar ainda sobre as 7 magníficas. Apple ontem, no 0 a 0. A gente teve Microsoft. Aliás, perdão. Apple tá no 0 a 0 no pré-mercado americano. Ontem terminou com uma queda de 0,7%. Microsoft ontem caiu 2,5%. A Amazon caiu 0,87%. A Nvidia caiu mais de 1%. Google conseguiu avançar 1,46%. E Tesla avançou 4%. Agora sim, indo para o pré-mercado americano. Apple, como eu disse, na estabilidade. Microsoft leve alta de 0,4%. Google leve alta de 0,12%. Amazon também perto da estabilidade, alta de 0,10%. Nvidia com avanço de 0,40%. E Tesla subindo 0,88%. E se você estava ligado no Manhã TC News ontem, você conferiu aqui na nossa programação, na hora que saiu essa notícia, a reação dos mercados, a Microsoft teve que revisar algumas metas de acordo com uma apuração do The Information. Então, a gente pode colocar até na tela essa matéria aqui, que traz um pouco do contexto, refrescar um pouco a memória dos nossos investidores, do porquê que a gente observou essa virada. Até então, a gente tinha as techs subindo, e aí, depois dessa notícia, a gente teve um cenário de virada. A notícia foi envolvendo Microsoft, mas contaminou outras magníficas. Por exemplo, a Amazon, como a gente observou, a Nvidia também. E segundo o relatório, a Microsoft moderou as suas expectativas de crescimento de receita de seus mais novos agentes de inteligência artificial. Ferramentas destinadas a automatizar fluxos de trabalho com várias etapas. Diversas unidades de negócios teriam reduzido suas metas de vendas internas depois que muitas equipes não conseguiram atingir os objetivos no ano fiscal encerrado em junho. A publicação observou que essas reduções de cotas são raras para a Microsoft e apontam para um atrito inesperado, já que a empresa tenta persuadir clientes corporativos a investir mais em seu portfólio de IA. O The Information também afirmou que a mudança reflete a crescente resistência de compradores que se recusam a pagar preços premium por funcionalidades avançadas de inteligência artificial. A atualização impactou o setor de tecnologia em geral. A empresa havia anteriormente definido como um ano crucial, 2025, para o lançamento de recursos de IA no estilo de agentes, capazes de automatizar tarefas complexas. Professor, essa notícia envolvendo a redução de metas de Microsoft é um indicativo forte de bolha ou apenas um sinal de que vai demorar um pouquinho mais para essas empresas conseguirem gerar realmente a receita esperada? O que por si só já é uma notícia ruim. Mas eu queria saber o quanto isso também pesa na narrativa de bolha ou não é para um pânico geral. Aí não pode passar pânico pro pessoal. A minha visão é que a gente vai ter um ajuste do mercado, que a gente pode chamar de bolha, mais cedo ou mais tarde. Se isso não acontecer, vão falar, aquele professor maluco lá não acertou em nada. E se acontecer a bolha, vou falar, não vão lembrar que eu falei isso, né? Mas o que a gente percebe é assim, primeiro, um ponto muito importante. Todas essas empresas de inteligência artificial, elas têm uma relação muito forte. Então, o que acontece com uma impacta a outra. Elas são fornecedoras e compradoras entre elas. Isso é um fator que pode levar a você ter uma bolha, né? Microsoft específico, a gente podia fazer uma analogia, né? No meu computador lá, eu tenho o Office tradicional e aparece o Copilot. Eu nunca consegui usar aquilo para ter uma produtividade melhor, né? Eu sempre vou para a inteligência artificial fora daquilo. Se você olhar... Pra ser sincero, também. Não é verdade? Só atrapalha. Aparece um treco lá que não faz o que eu quero, diz que não está disponível. Então, você imagina para uma empresa que ela está conseguindo fazer algumas coisas, até com outras ferramentas. A gente fala das 7 magníficas, mas tem empresa chinesa, tem um monte de gente aí concorrendo. E então, você percebe que ela não consegue vender a funcionalidade, né? Porque que é a notícia? A Microsoft querendo empurrar funcionalidades novas de inteligência artificial com custo. Então, a empresa olha para aquilo, não, eu preciso de alguma coisa que resolva o meu problema e não necessariamente usar a sua ferramenta. Então, eu acho que essa observação que a gente tem que ter, de olhar com cuidado, as empresas são interrelacionadas. E o fato de você criar um agente que não serve para nada pode ser um problema, né? As empresas, os negócios só vão comprar coisas que valham a pena. Então, quando você começa a perceber que o que você está criando de material, que a Microsoft está criando de produto, não está sendo aceito pelo mercado, não está sendo vendido, é um sinal de alerta, sim, para mudança na precificação das ações.
Bom, agora então a gente segue para outra magnífica. Só compartilhar aqui para explicar um pouco desse avanço de Tesla de 0,4%, depois também de uma alta considerável ontem. A gente teve as vendas sendo divulgadas pela companhia. Na Europa, a Tesla segue com uma dificuldade um pouco maior para conseguir ampliar suas vendas, voltar a ganhar o mercado que perdeu, mas na China a gente observou uma recuperação. Vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla sobem quase 10%. Vamos para o corpo dessa matéria, então, rapidinho? Só clicar aqui para eu conseguir descer. Agora sim, foi. As vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla aumentaram 9,9% em novembro, em comparação com 2024, enquanto a montadora norte-americana enfrenta forte concorrência na China e na Europa. As vendas dos veículos Model 3 e Model Y, produzidos na fábrica da Tesla em Xangai, incluindo as exportações para a Europa e outros mercados, aumentaram 41% em relação ao outubro, segundo dados divulgados pela Associação Chinesa de Veículos de Passageiro. O aumento nas vendas ocorreu porque a especialista em veículos elétricos introduziu na China no mês passado uma variante de tração traseira com maior autonomia do seu modelo mais vendido, o Model Y, seguindo os lançamentos anteriores de uma versão com maior autonomia do Model 3 e também do Model YL, de 6 lugares no mesmo mercado. O aumento anual em novembro foi o mais acentuado em 14 meses, o que explica nessa melhora para a Tesla tanto ontem quanto hoje também. Agora a gente passa também pelo movimento do dólar frente a outras moedas, para a gente completar aqui a nossa visão sobre a moeda americana. O dólar frente ao franco suíço ganha em 0,16%, ganha do dólar canadense em 0,12% e ganha também da coroa sueca em 0,42%. E antes da gente entrar aqui no nosso momento commodities, o nosso giro pelo CME, trazer para vocês a matéria em relação à greve dos caminhoneiros, só para ancorar aqui a nossa audiência, trazer então esse destaque corporativo. Vou com essa matéria do Infomoney, que traz as últimas atualizações. Indo para o corpo do texto, uma ala de caminhoneiros ameaça uma greve geral no país a partir de hoje. O movimento é capitaneado pela União Brasileira dos Caminhoneiros, a maior parte da categoria. Entretanto, diverge da manifestação e teme o uso político de uma eventual paralisação. Entidades que representam transportadores autônomos refutam uma adesão formal ao movimento e apontam para a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, como pano de fundo, e afirmam que os caminhoneiros não serão utilizados como uma massa de manobra. E aí a gente entra no que a categoria está pedindo. Na terça, a entidade protocolou uma petição quanto à greve junto à Presidência da República, e são listados aí 18 pleitos da categoria. Estabilidade contratual, a reestruturação do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, atualização do piso mínimo do frete, congelamento das dívidas de caminhoneiros autônomos pelo prazo de 12 meses, aposentadoria especial após 25 anos de atividade, isenção de pesagem entre eixos, linha de crédito de até R$200 mil para caminhoneiros, destinação de 30% das cargas de empresas estatais para caminhoneiros autônomos. E aí tem também a suposta ligação com Bolsonaro, que é a citação do uso dessa paralisação para ganho político, para pedir anistia do 8 de janeiro. E esses são os principais pontos que a matéria coloca aqui pra gente. A despeito de uma possível orientação ou motivação política para essa greve, professor, eu queria só que você trouxesse pra gente possíveis impactos que isso possa ter para o mercado, e se nesse estágio que a gente não tem muitas informações, ou também o impacto não me parece grande pelo que as notícias mostram, não tem uma paralisação considerável como a gente observou, por exemplo, em outros anos, principalmente em 2018, se isso pode trazer hoje algum risco para o mercado ou não, fica de fora de uma primeira e segunda página de precificação. Eu acho que fica fora, por enquanto, é que esse tipo de movimento a gente sabe como começa e nunca sabe como termina, né? Mas o ponto é o seguinte, você percebe as manifestações ali, as demandas são aparentemente justas, mas a gente tem que pensar que a gente está em dezembro, né? As pessoas, o caminhoneiro que está na estrada, ele quer correr o mais rápido possível para poder passar pelo menos um pedaço das festas com a família, entendeu? Então, não me parece que é o melhor momento para você fazer esse tipo de manifestação. Certamente tem um cunho político, né? Essas entidades aí têm suas diferentes matizes. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar dessa união dos caminhoneiros. Então, eu não acho que esse movimento tenda a prosseguir, até porque você não tem esse apoio popular e você não está no momento de que isso
seja efetivamente relevante, né? Então, me parece que é só um ruído que se cria aí. Agora, é óbvio, se você começar a ter aí uma adesão, né, e paralisar as estradas, isso pode piorar. O problema é que você cria uma situação dessa e depois como que você resolve, né? Mas eu não creio que isso vá caminhar, nem acho que a gente deve dar muito crédito a isso, mas a atenção tem que estar colocada. Resumindo, no primeiro momento, nada que gere uma grande preocupação ou que possa trazer um sentimento aí de aversão ou contaminar o mercado de algum jeito. Vamos agora, então, pro nosso giro pelas commodities. Momento CME Group aqui no Esquenta do Mercado, um oferecimento da maior bolsa de derivativos do mundo. Começa com a cotação do Brent, tá subindo 0,40%, o WTI avançando 0,60%, o Brent cota $62,94, o WTI cota $59,30. Ouro com uma queda de 0,05%, $4.230 a onça Troy. Minério de ferro leve alta de 0,05%, $104,25. Já vou linkar aqui com o comportamento de alguns ADRs no pré-mercado americano. O EWZ cai 0,03% depois de subir 0,5% ontem. O ADR de Petrobras não tem uma cotação até o momento, mas ontem já subiu 1,5% na esteira dessa melhora que a gente acompanhou do Brent. Já a Vale subiu 3,18%, enquanto a gente observa agora, né, no pré-mercado americano, os ADRs de Vale caindo 0,23%. Se a gente compara com os pares, ontem também tivemos forte alta de BHP, com avanço de 2,93%, Rio Tinto com uma alta de 2,68%. Rio Tinto no pré-mercado americano cai 1,24% e BHP registra uma leve alta de 0,03%, está mais perto aí desse movimento que a gente observa em Vale. Em relação às commodities agrícolas, já vou pagar aqui a cotação. A gente tem os futuros da soja com leve alta de 0,18%, os contratos futuros do trigo com uma leve queda de 0,05%. E em relação aos contratos futuros do café, leve alta de 0,39%. E também em relação aos contratos futuros do milho, recuo de 0,23%. Professor, em relação a essa semana, a gente já abordou... E também na semana passada, a guerra entre Rússia e Ucrânia, quando a gente falou sobre petróleo. Já falamos também sobre a OPEP pausando, né, mantendo a sua produção para 2026. Mas a gente não tem novas notícias, então eu queria recuperar com você aonde a gente tem ali últimas atualizações, que é acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. A Rússia não parece estar ali muito propensa a assinar um acordo se os Estados Unidos não fizerem algumas concessões, se a Ucrânia também não aceitar essas concessões. E a gente teve um porta-voz do governo russo dizendo que é positivo, que pela primeira vez tem um passo mais considerável para um acordo de paz, só que seguem alguns temas que são inegociáveis, que não chegaram ao meio termo. E aí, só para você trazer mais uma vez, atualizar aqui para nossa audiência, em que estágio e quão perto você acha que um acordo de paz está nesse momento? Ou se as perspectivas estão bem mais negativas do que no começo, quando saiu toda a notícia envolvendo esse plano de paz dos Estados Unidos, um plano de paz aí com mais de 28 pontos. Não, eu acho que nós nunca estivemos tão perto da paz, apesar de ainda estar longe, né? Mas eu acho que efetivamente caminhou, você percebe ali uma boa vontade e o Putin é um articulista, estrategista, quer dizer, ele vai e volta. Essa semana ele apareceu ali vestido de farda. Mas eu acho que tem 3 pontos fundamentais que a Rússia quer ganhar a guerra, entendeu? O acordo de paz vai ser para uma vitória da Rússia. Ela não vai deixar essa guerra se ela não tiver isso como uma vitória. E o que é vitória? É a anexação daqueles territórios que você tinha comentado, né? Vale ressaltar, por exemplo, você pegar a Crimeia, a história da Crimeia. A Crimeia era da Rússia até os anos 40, o Stalin é que deu para a Ucrânia, né? Então, é a anexação dos territórios, o impedimento total da Ucrânia tentar entrar na OTAN, e muito provavelmente também não consiga entrar na União Europeia, né? E um enfraquecimento total da Ucrânia em relação a armas e abastecimento de novos recursos para uma guerra, né? Esse é o risco que pode levar lá na frente a Rússia tomar uma segunda atitude e tentar finalizar a guerra ocupando a Ucrânia. O grande ponto para a Rússia é a Ucrânia tem que ser um estado tampão entre a Europa e a Rússia. Ela não vai aceitar outra coisa que não seja isso. Por isso que as negociações são tão difíceis. Esse é o ponto-chave e me parece que cada vez mais Moscou está próximo de conseguir isso, né? O problema é que isso sendo aceito pela Ucrânia é aceitar a derrota. 7h52. A gente tem ainda 8 minutinhos aqui no nosso Esquenta do Mercado. Vamos finalizar o momento CME Group, então, e acelerar, porque ainda tem bastante coisa pra gente comentar.
Primeiro, só pagar aqui a cotação do Bitcoin. Quem está comprado em criptoativos, né, nesses últimos dias voltou a respirar. O Bitcoin está com uma alta de 0,29%, 93.198 dólares, enquanto o Ethereum está com um avanço de 4,33%, 3.186 dólares. Agora a gente fala sobre o Brasil, vou começar por aqui. Atualizando as cotações, né? Relembrando vocês como que o índice terminou. Ibovespa, alta de 0,41%, 161.755 pontos, quase 162 mil pontos. Novo dia de fôlego aí pro Ibovespa. Ontem o dólar futuro caiu 0,40, R$ 5,341. Na curva de juros, a gente já viu uma alta, né? Um avanço nos contratos de juros futuros de até 4 pontos base e meio com o DI 29. Professor, eu vou começar aqui, então, o nosso papo sobre o Brasil, falando sobre esse rally. O quanto a gente já está em rally de Natal, a gente já pode dizer que é um rally aí de final de ano, você continua com uma visão otimista. Eu estava vendo aqui algumas perspectivas de casas de análise sobre o Ibovespa. E a gente teve, por exemplo, a ASA, dizendo que não duvida que o índice possa chegar aí nos 300 mil pontos num patamar de 2 anos. Porque, apesar de problemas fiscais que vão continuar acontecendo, o apetite por emergentes deve continuar crescendo. Já o JP Morgan projeta um Ibovespa nos 190 mil pontos no final do ano que vem. É uma previsão bem menos otimista do que da ASA. Mesmo assim, a gente estaria falando de um Ibov perto dos 200 mil pontos e pondera uma possível imprevisibilidade sobre a eleição presidencial em 2026 e também, claro, as incertezas envolvendo o fiscal. Colocando esses 3 fatores aí que a gente tem, tanto o apetite por emergentes, também a questão das eleições no final do ano que vem e, claro, o fiscal. Como que você coloca a sua perspectiva para o Ibovespa? Sendo bem objetivo, o fiscal vai piorar, tende a piorar com todas as encrencas, né? Eu ficaria mais com a visão do banco ali, dos 190 mil. Do JP né? Morgan. Porque eu acho que a gente vai ter tumulto, mas a gente vai ter um crescimento. Se passar de 190, não vai ser surpresa, né? 300 me parece uma aposta muito meio ousada, né? Agora, a gente vai ter emoções fortes, mas você falou um ponto-chave. O apetite pelos emergentes. É isso que a gente tem que parar de fazer uma análise única e exclusivamente do lado interno. O gasto público está piorando, a gente percebe que a qualidade do gasto está piorando, o equilíbrio fiscal, esse arcabouço já não existe mais. Agora, nós somos um país altamente apetitoso para o capital internacional. Então, a gente tem que considerar isso importante. A Bolsa perdeu valor, né? A gente teve muita gente saindo. Então, eu também acho que tem uma oportunidade de retorno desse capital internacional, que busca retornos ótimos. Então, o Brasil é apetitoso no mercado internacional, isso que pode garantir uma subida nos próximos anos. Então, é uma visão aí um pouco com viés mais otimista, altista para a Bolsa, pautado, apesar de todos esses riscos e toda essa incerteza, né, imprevisibilidade que a gente tem envolvendo a Bolsa e o mercado aqui no Brasil, no cenário político principalmente, mas com essa apetite aí pautando essa possibilidade da Bolsa crescer ainda mais. Professor, para a gente finalizar Brasil, então, 2 assuntos. Primeiro, o orçamento. Aliás, em segundo orçamento, primeiro eu queria organizar toda a tensão entre entre Congresso e Supremo e Judiciário. A gente teve o Gilmar Mendes decidindo que só a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. E aí, claro, que o Congresso não gostou. E a gente daí teve uma reação de Davi Alcolumbre, também da Câmara. Uma comissão na Câmara aprovou novas regras das decisões monocráticas do STF. E Alcolumbre disse que ficou indignado com a decisão de Gilmar Mendes, que restringiu o impeachment a ministros do STF. Basicamente, a mesma pergunta que eu fiz em relação à greve dos caminhoneiros. Atrito entre Congresso e Judiciário. Gera algum risco, algum sentimento mais negativo para o mercado ou fica aí em uma segunda, terceira página de precificação também? Não, eu acho que aí o Gilmar Mendes tem mais poder de destruição do que os caminhoneiros, tá? Porque, veja, você está mexendo com situações, né, que a nossa democracia está cada vez menos democracia. Quer dizer, se você precisa só de um agente, de uma autoridade que vai fazer um pedido de impeachment, você está, né, você tinha, se eu não me engano, na Constituição, não sou jurista, qualquer pessoa poderia solicitar o impeachment de um membro do Supremo. Veja, nós temos uma desorganização das forças políticas muito forte. O Supremo ocupou um espaço político, aqui eu não estou dizendo se ele foi para A ou para B, mas você percebe que as decisões dele não são decisões absolutamente ligadas à legislação, né? Você começa a criar uma blindagem e de um grupo de juízes que são
eternos, né? Os caras ficam lá, não diria são eternos, mas eles ficam até aposentadoria compulsória. Quer dizer, são os únicos membros aí do governo que não têm mandato. Então, talvez a gente precisasse começar a pensar numa reestruturação disso. Não é um ataque ao Supremo, mas é reorganizar essas forças. Hoje está muito pendente lá e não dá para, numa decisão monocrática, eu mudo alguma coisa que esteja na regra da Constituição. Você usa todo o juridiquês para isso e acaba não justificando. Então, eu acho que tem muito mais risco a questão dessa briga constitucional do que uma greve dos caminhoneiros. Só um último comentário, quer dizer, eu acho que a gente tem uma possibilidade de crescimento da Bolsa, né, naqueles volumes, mas a oscilação vai ser gigantesca. Então, apertem os cintos que vai ser divertido. A volatilidade vai ser maior, Vai ser, né? Até por conta gigante. das questões que a gente já citou aqui. Para finalizar, então, professor, a gente teve também a CMO aprovando, né? A Comissão de Orçamento do Congresso aprovando o parecer do PLDO para 2026. Agora, o texto vai para o plenário. O relatório prevê um calendário para pagamento de 65% das emendas, fundo a fundo de saúde, também de assistência social, e para transferências especiais, que são as emendas conhecidas como emendas PIX. Em relação ao orçamento, agora o texto que vai seguir ao plenário, algo para acrescentar aqui para a gente, professor, que você considere relevante observar? A briga vai ser boa, eles vão deixar para aprovar isso na última hora e acho que todo mundo tem que ter muita atenção nesses números, porque é aí que está o ralo, um dos ralos do gasto público brasileiro. Tem que ter muita atenção para onde vão essas emendas PIX, quem que está usando, quem que está recebendo, porque um dos furos do orçamento brasileiro que a gente tem vem desse tipo de coisa. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Esquenta do Mercado nessa quinta-feira. Uma boa sexta, um bom final de semana para você e até mais. Para todos nós, hoje foi corrido, né? Hoje teve bastante assunto. Bastante coisa. Obrigado, bom fim de semana para todos. Temos ainda um minutinho aqui no Esquenta do Mercado e eu finalizo agradecendo a audiência de todos vocês, pessoal. Bom, aqui no nosso chat, o Kleber Neves está chegando por aqui, o Guga também mandando mensagem, Michel Ribeiro também elogiando as análises do Esquenta, o Marcílio também, André Leite, Rodri79, Luiz Soares, Fabinho Silva também tá por aqui. Quem mais? O Ed, o Fred também tá por aqui, falando sobre a greve dos caminhoneiros, já pedindo análise do Coutinho, que está com a gente aqui ao longo do Manhã TC News. Sem Lastro, membro do nosso canal, o Alessandro Merri.